Gênesis 31. Jacó foge de casa de Labão. Jacó ouviu dizer que os filhos de Labão andavam a criticá-lo, e diziam: Jacó roubou aquilo que era do nosso pai, pois com aquilo que era do nosso pai é que ele conseguiu esta enorme riqueza. Jacó começou também a notar que Labão já não olhava para ele como dantes. Nessa altura, o Senhor disse a Jacó: Volta para a terra dos teus antepassados, para a terra onde nasceste, que eu estarei contigo. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para irem ter com ele ao campo, junto dos seus rebanhos, e disse-lhes: Tenho dado conta de que o vosso pai já não olha para mim da mesma maneira como o fazia dantes. Mas o Deus do meu pai sempre esteve comigo. E bem sabem que procurei servir o vosso pai o melhor que me foi possível. Apesar disso, ele enganava-me, e 10 vezes mudou o meu salário. Só que Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele me dizia: Os animais malhados ficam para ti como salário, então só nasciam crias malhadas. Se ele mudava e dizia: Agora as listradas é que são o teu salário, então só nasciam crias listradas. E foi assim que Deus tirou os rebanhos ao vosso pai e nos deu a mim. Um dia, no tempo da cobrição, tive um sonho em que vi que todos os machos que cobriam as fêmeas eram listrados, malhados e riscados. Então um anjo do Senhor chamou por mim. Jacó, eu respondi. Estou aqui. Ele disse-me: Repara que todos os machos que cobrem as fêmeas são listrados, malhados e riscados. É assim porque eu vi tudo aquilo que Labão tem feito contra ti. Eu sou o Deus de Betel, ao qual tu consagraste um monumento e fizeste uma promessa. Por isso, levanta-te e sai desta terra. Volta para a terra onde nasceste. Raquel e Lia responderam-lhe: Temos por acaso alguma herança a receber ainda da casa do nosso pai? Para ele já somos como estranhas. Vendeu-nos e já gastou o dinheiro que recebeu por nós. Mas na realidade, toda a riqueza que Deus tirou ao nosso pai pertence-nos a nós e aos nossos filhos. Por isso, deves pôr em prática tudo aquilo que Deus te comunicou. Jacó preparou as coisas, mandou que as suas mulheres e filhos montassem nos camelos e partiu, conduzindo todos os seus rebanhos, tudo aquilo que ele tinha conseguido adquirir no tempo que estivera na Mesopotâmia, dirigiu-se para Canaã, para junto do seu pai Isaque. Enquanto Labão tinha ido para outro lado tosquiar as ovelhas, Raquel roubou-lhe as imagens dos ídolos domésticos. E Jacó conseguiu assim enganar Labão, o arameu, fugindo de casa dele, sem lhe ter dito nada. Deus protege Jacó contra Labão. Jacó fugiu então com tudo aquilo que lhe pertencia, atravessou o rio Eufrates e dirigiu-se para as montanhas de Gileade. 3 dias depois foram dizer a Labão que Jacó tinha fugido. Acompanhado pelos seus parentes, Labão foi em perseguição a Jacó e depois de 7 dias de marcha, conseguiu alcançá-lo já nas montanhas de Gileade. Mas o Senhor apareceu a Labão, o arameu, em sonhos, durante a noite, e ameaçou-o deste modo: Livra-te de dizer a Jacó seja o que for, bem ou mal. Labão tinha alcançado Jacó. Este assentou a sua tenda na montanha, e Labão com seus familiares ficou também na montanha de Gileade. Labão perguntou então a Jacó: Que fizeste tu? Enganaste-me e fugiste com as minhas filhas, como se fossem prisioneiras. Por que é que me enganaste e não me disseste que querias ir embora? Se me tivesses dito, eu teria celebrado a tua despedida com alegria e cânticos, com música de tambores e harpas. Nem sequer me deixaste beijar as minhas filhas e netos. Fazendo isso, agiste como um insensato. Eu bem podia tratar-vos com toda a dureza. Mas o Deus dos vossos pais disse-me ontem à noite: Livra-te de dizer a Jacó seja o que for, bem ou mal. Se realmente tu querias ir embora, por estares com saudades da casa do teu pai, por que é que roubaste os meus ídolos domésticos? Jacó respondeu a Labão da seguinte maneira:
Eu tive medo de te avisar, pois podias querer tirar as minhas filhas. Mas no que respeita aos teus ídolos, se alguém aqui os tiver, que seja morto. Aqui na frente de todos os meus, podes procurar o que te pertence, e leva-o contigo. Mas Jacó ainda não sabia que tinha sido Raquel quem tinha roubado. Labão entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na de suas 2 servas, e nada encontrou. E tendo saído da tenda de Lia, foi à tenda de Raquel. Raquel tinha se apoderado dos ídolos domésticos, escondeu-os debaixo da sela do camelo e sentou-se em cima deles. Labão remexeu toda a tenda de Raquel sem encontrar nada. Depois disse ao seu pai: Ó pai, não leve a mal, mas eu não posso me levantar porque estou no período menstrual. E assim Labão andou à procura das imagens de seus deuses, mas nada encontrou. Jacó ficou aborrecido com a questão e protestou junto a Labão, com estas palavras: Qual foi então a minha culpa e o meu crime para vires assim em minha perseguição? Remexeste todas as minhas bagagens. Se por acaso encontraste alguma coisa que te pertença, apresenta-a aqui, diante dos seus parentes e dos meus, para que eles sirvam de árbitro entre nós os dois. Estive 20 anos ao seu serviço, e nunca as suas ovelhas ou as suas cabras abortaram, nem comi um só dos carneiros do seu rebanho. Nunca te apresentei um animal morto pelas feras. Era eu quem suportava o prejuízo, e tu pedias-me contas de todos os animais roubados de dia ou de noite. De dia, morria de calor, e de noite morria de frio. Nem sequer conseguia dormir. Isto foi durante 20 anos em que trabalhei para ti. Durante 14 anos trabalhei para poder casar com as tuas filhas, e 6 anos trabalhei, recebendo como salário animais do teu rebanho. Mas tu mudaste-me o salário 10 vezes. Se não foste o Deus do meu avô, Abraão, o Deus terrível do meu pai, Isaque, estar a meu favor, tu mandarias hoje embora sem nada. Mas Deus viu a minha tristeza e o esforço do meu trabalho, por isso é que ele te repreendeu ontem à noite. Labão respondeu então a Jacó: As filhas são minhas, os netos são meus, os rebanhos são meus, tudo o que aqui vês pertence a mim. Mas o que é que eu posso fazer agora com as minhas filhas, ou com os filhos que elas já deram à luz? Por isso, façamos ambos um pacto para servir de testemunho entre mim e tu. Jacó pegou uma pedra e colocou-a ao alto para servir de monumento. Depois Jacó disse aos seus parentes: Juntem mais pedras. E eles assim fizeram. Juntaram um monte de pedras e comeram junto daquele monte de pedras. Deram àquele lugar um nome que na língua de Labão era Jegar-Sadutá, e na língua de Jacó era Galeade. O próprio Labão explicou o sentido do nome que tinham dado àquele lugar e disse: Este monte de pedras serve hoje de testemunha entre mim e tu. Chamou-lhe também Mispá, querendo com aquele nome significar o seguinte: que o Senhor esteja vigilante com relação a nós dois, mesmo que não pudermos ver um ao outro. Se maltratares as minhas filhas, ou se as desprezares para casar com outras mulheres, ainda que ninguém esteja presente, fica a saber que Deus será testemunha entre mim e tu. Labão disse ainda a Jacó: Aqui está este monte de pedras, e o monumento que coloquei entre mim e tu. Um e o outro são testemunhas, de modo que eu não ultrapasse este monte de pedras para o teu lado, para te prejudicar, e que tu também não ultrapasses para cá deste monte de pedras e deste monumento, para me prejudicar. Que o Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de cada uma de suas famílias, seja o árbitro entre nós. Jacó jurou pelo Deus terrível de Isaque, seu pai. Ofereceu um sacrifício na montanha e convidou os seus parentes para o banquete. Todos comeram e passaram a noite ali mesmo, na montanha. Gênesis 32. Jacó prepara o encontro com Esaú. No dia seguinte, de manhã, Labão levantou-se e deu um beijo às suas filhas e netos, abençoou-os e voltou para sua terra. Entretanto, Jacó continuava a sua viagem, e foram ao seu encontro uns mensageiros de Deus. Ao vê-los, Jacó exclamou: São do exército de Deus.
Por isso, deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó enviou mensageiros a Esaú, que estava em Seir, na região de Edom, e mandou-os levar a Esaú a seguinte mensagem: Eu sou Jacó, teu servo obediente. Vivi em casa de Labão todos estes anos. Consegui adquirir bois, burros e ovelhas, escravos e escravas. Quero avisar o meu senhor da minha chegada, esperando que me receba com benevolência. Os mensageiros voltaram de novo para junto de Jacó e disseram-lhe: Fomos ter com o teu irmão Esaú. Ele vai aí ao teu encontro acompanhado por 400 dos seus homens. Jacó ficou cheio de medo e muito preocupado. Depois dividiu as pessoas que estavam com ele, bem como as ovelhas, bois e camelos, em 2 grupos, pois tinha pensado assim: se Esaú atacar um dos grupos, o outro pode escapar. Jacó dirigiu a Deus esta oração: Ó Senhor, Deus do meu antepassado Abraão e do meu pai Isaque, tu disseste-me: volta para a tua terra, onde nasceste, que eu farei com que tudo te corra bem. Eu sei que não mereço toda a bondade e lealdade com que tens tratado este teu servo. Quando atravessei o rio Jordão, não trazia comigo senão um pau, e agora já possuo 2 acampamentos. Por favor, livra-me das manos do meu irmão Esaú. Tenho muito medo que ele venha e nos mate a todos, incluindo mulheres e crianças. Ora, tu disseste que havias de fazer com que tudo me corresse bem, e que os meus descendentes fossem tão numerosos como as areias da praia, que ninguém pode contar. Jacó dormiu ali naquela noite, e daquilo que tinha à mão, preparou ofertas para mandar ao seu irmão Esaú. Escolheu 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas que andavam a amamentar com as suas crias, 40 vacas e 10 bois, 20 burras e 10 burros. Entregou cada um destes rebanhos a um dos seus servos e disse-lhes: Vão à minha frente e conservem sempre um espaço entre cada um dos rebanhos. Ao que ia à frente, recomendou o seguinte: Quando o meu irmão Esaú chegar ao pé de ti e te perguntar quem é o teu amo, para onde é que vais, e para quem são os animais que levas contigo, diz-lhe: São de Jacó, teu servo, e são o presente que ele envia para Esaú, seu senhor. Ele próprio vem aí mais atrás. Ao segundo e ao terceiro, e a todos os que iam a conduzir cada um dos rebanhos, ordenou também: Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem, e insistam em que Jacó, seu servo, venha um pouco mais atrás. Jacó pensava assim: se eu mandar à minha frente os presentes para acalmar a sua irritação, quando eu próprio me encontrar com ele, talvez ele me faça bom acolhimento. Os animais mandados de presente foram avançando à sua frente, enquanto Jacó passou mais uma noite no acampamento. A luta de Jacó em Penuel. Durante essa noite, Jacó levantou-se para atravessar a ribeira de Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as 2 escravas e os seus 11 filhos. E mandou que atravessassem para o outro lado da ribeira com tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou para trás sozinho, e um desconhecido pôs-se a lutar com ele até de madrugada. Ao ver que não conseguia levar a melhor sobre Jacó, o tal desconhecido feriu-o na coxa, e Jacó teve de continuar a lutar com a coxa deslocada. Já de manhã, o homem disse a Jacó: Deixa-me ir embora, que já é de manhã. E Jacó respondeu: Não te deixo ir embora sem primeiro me abençoares. O outro perguntou-lhe: Como te chamas? Jacó respondeu: Chamo-me Jacó. E o homem continuou: Desde agora em diante, o teu nome não será Jacó, mas sim Israel, porque lutaste contra Deus e contra os homens, e saíste vencedor. Jacó perguntou-lhe: E tu, por favor, como é que te chamas? Ele respondeu: Que interesse tens tu em saber qual é o meu nome? E o abençoou. Jacó deu àquele lugar o nome de Penuel, e exclamou: De fato, vi a Deus face a face e consegui escapar vivo. Quando estava saindo de Penuel, nasceu o sol,
e Jacó ia coxeando daquela perna. Por isso, até hoje, os israelitas não costumam comer o nervo que faz a ligação da coxa, porque foi exatamente nesse nervo que Jacó foi ferido. Gênesis 33. Encontro de Jacó e Esaú. Quando Jacó levantou os olhos e viu que Esaú estava a aproximar-se com outros 400 homens, repartiu os seus filhos por Lia, Raquel e pelas 2 escravas. Pôs à frente as escravas com os respectivos filhos, depois Lia com os filhos e finalmente Raquel com José. Jacó avançou à frente deles e antes de chegar junto do seu irmão, inclinou-se até ao chão 7 vezes. Esaú correu ao seu encontro e, atirando-se-lhe ao pescoço, abraçou-o e beijou-o, e ambos choravam de alegria. Depois, reparou nas mulheres e nas crianças e perguntou: "Quem são estes?" Jacó respondeu: "São os filhos que Deus concedeu a este teu servo." Então, as escravas de Jacó aproximaram-se com os filhos e inclinaram-se. Lia e os seus filhos inclinaram-se também, e por fim aproximou-se José com Raquel, e ambos se inclinaram. Esaú perguntou ainda: "Que é que pretendes com as manadas de gado que encontrei pelo caminho?" Jacó respondeu: "Era para ver se era bem recebido por ti, meu senhor." Esaú retorquiu: "Eu tenho bastante para mim, meu irmão. Fica com aquilo que é teu." Mas Jacó replicou: "Não, se me queres fazer um favor, aceita esta oferta que faço, pois voltar a ver o teu rosto foi como poder contemplar o rosto de Deus, ainda mais tendo-me tu feito tão bom acolhimento. Aceita, portanto, essa oferta que te foi apresentada, pois Deus dignou-se abençoar-me com muitas riquezas e nada me falta." Jacó insistiu bastante e Esaú aceitou. Esaú disse: "Agora podemos pôr-nos os 2 a caminho. Eu quero ir contigo." Jacó respondeu: "O meu senhor sabe muito bem que as crianças são fracas e que tenho de pensar nas ovelhas e vacas que têm as suas crias. Se as vamos fazer andar muito depressa, ainda que seja um só dia, morre-me o gado todo. É preferível que o meu senhor vá à frente deste seu servo. Eu irei mais devagar, ao passo da caravana que tenho na frente e ao passo das crianças, mas irei ter com o meu senhor em Seir." Esaú respondeu: "Deixa-me ao menos pôr à tua disposição alguns dos meus homens." E Jacó replicou: "Mas para quê, meu senhor? Basta-me ter sido bem recebido." E então Esaú pôs-se a caminho, de regresso a Seir, e Jacó foi para Sucote, onde arranjou para si uma habitação e onde preparou abrigos para os animais. Por isso, aquele lugar ficou com o nome de Sucote. Já no fim da viagem de regresso da Mesopotâmia, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou em frente à cidade. Comprou o terreno onde tinha colocado a sua tenda aos descendentes de Amor, pai de Siquém, por 100 moedas, e ali construiu um altar, dedicando-o ao Deus de Israel. Gênesis 34. Conflito com os habitantes de Siquém. Diná, filha de Jacó e Lia, saiu um dia do acampamento para ir visitar as mulheres daquela terra. Siquém, descendente de Amor, o heveu, chefe daquela terra, viu-a e levou-a consigo para dormir com ela, violentando-a. Mas depois ficou verdadeiramente apaixonado por ela e procurava conquistar o seu coração. Siquém foi pedir ao seu pai, Amor: "Vê se consegues que eu me case com aquela rapariga." Jacó, entretanto, tinha ouvido dizer que Siquém tinha desonrado a sua filha Diná, mas como os seus filhos estavam longe a cuidarem dos seus rebanhos, não disse nada até eles regressarem. Amor, pai de Siquém, foi ter com Jacó para lhe falar. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e ouviram o que tinha acontecido, ficaram profundamente desgostosos e irritados, porque aquilo que Siquém tinha feito a Diná era uma ofensa para Israel, uma coisa que não se podia consentir. Amor falou com eles e disse-lhes: "O meu filho Siquém está verdadeiramente apaixonado por esta rapariga. Por favor, deixem que ele case com ela. Podemos até ligar as nossas famílias. Nós casávamos-nos com as vossas filhas e vocês casavam com as nossas. Vocês podiam habitar conosco.
A nossa terra está à vossa disposição para se instalarem, para fazerem comércio e adquirirem propriedades. Siquém pediu ao pai e aos irmãos de Diná: aceitem, por favor, estou disposto a dar-vos tudo o que me pedirem. Podem pedir até uma quantia mais elevada do que é costume dar-se e presentes especiais que eu estou disposto a dar-los, desde que consintam que eu case com ela. Os filhos de Jacó quiseram preparar uma armadilha a Amor e a Siquém por este ter desonrado a sua irmã, Diná, e responderam: casar a nossa irmã com um homem que ainda não fez a circuncisão é coisa que não podemos fazer. Para nós, um homem que não fez a circuncisão é uma vergonha. Por isso, só aceitamos a vossa proposta com uma condição: que aceitem fazer a circuncisão de todos os vossos homens, tal como nós a fizemos. Assim, já podemos deixar que as nossas filhas casem convosco, e podemos também casar com as vossas filhas. Então, habitaremos convosco e ficaremos a ser um só povo. Mas se não quiserem aceitar a nossa proposta de se circuncidarem, nesse caso, vamos-nos embora, levando conosco a nossa filha. Esta proposta agradou a Amor e ao seu filho, Siquém, e, sem perder tempo, Siquém fez a circuncisão, pois gostava muito da filha de Jacó. Siquém era muito considerado na família de seu pai. Por isso, Amor e o seu filho, Siquém, foram falar com os homens da cidade, reunidos em conselho, e disseram-lhes: esta gente veio até nós com intenções pacíficas. Deixem que eles habitem na nossa terra e façam aqui o seu comércio, pois há suficiente espaço para eles. Poderemos casar com as suas filhas e eles casarão com as nossas. Mas eles só aceitam habitar aqui conosco e formar conosco um só povo com uma condição: que façamos a circuncisão a todos os nossos homens, do mesmo modo que eles são circuncidados. Os seus gados, os seus animais e todos os seus bens podem de certeza ser para nós. Aceitemos as suas condições para que eles fiquem conosco. E todos os homens que faziam parte do conselho da cidade concordaram com a proposta de Amor e Siquém, e todos foram circuncidados. 3 dias depois, quando os homens de Siquém estavam ainda enfraquecidos pelas dores, Simeão e Levi, irmãos de Diná, agarraram cada um uma espada, entraram tranquilamente na cidade e mataram todos os homens. Mataram à espada também Amor e o seu filho Siquém e retiraram-se, levando consigo Diná dali para fora. Os outros filhos de Jacó entraram na cidade e, passando por cima dos cadáveres, saquearam a cidade onde tinha sido violada a sua irmã. Levaram consigo ovelhas, bois, burros e tudo que encontraram de valor, tanto na cidade como no campo. Saquearam todas as suas riquezas e tudo o que tinham em casa e levaram crianças e mulheres como prisioneiras. Jacó disse a Simeão e Levi: vocês arruinaram-me. Fizeram com que os habitantes deste país, os cananeus e os perizeus, passem a odiar-me. Ora, eu disponho de muito poucos homens. Se eles se juntam contra mim e me atacam, destroem-me com toda a minha família. Eles responderam: mas há direito em tratarem a nossa irmã como uma prostituta? Gênesis 35. Jacó, de novo em Betel. Deus disse a Jacó: sai daqui, vai viver para Betel e constrói lá um altar ao Deus que te apareceu quando ias a fugir do teu irmão, Esaú. Jacó deu então a todos os da sua família e aos que o acompanhavam a seguinte ordem: deitem fora todos os deuses estranhos que trazem convosco. Purifiquem-se e vistam outra roupa. Vamos sair daqui e dirigir-nos para Betel. Quero construir lá um altar ao Deus que me ajudou quando eu estava em aflição e que sempre me acompanhou por onde tenho andado. Deram então a Jacó todos os deuses estranhos que traziam consigo e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo da azinheira que estava junto de Siquém. Puseram-se a caminho, e Deus fez com que os habitantes das cidades à sua volta tivessem muito medo deles, de modo que ninguém saiu em perseguição de Jacó e dos seus. Jacó chegou com todos os seus a Luz, localidade da terra de Canaã, que se chama também Betel.
Lá edificou um altar e chamou aquele lugar Santuário do Deus de Betel, porque Deus ali se lhe tinha revelado quando ele ia fugir do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, debaixo do carvalho. Por isso Jacó deu-lhe o nome de Carvalho do Pranto. Deus apareceu de novo a Jacó, depois que este ter regressado da Mesopotâmia, e abençoou-o com estas palavras: O teu nome é Jacó, mas já não serás conhecido pelo nome de Jacó. Serás conhecido pelo nome de Israel. Deus deu-lhe o nome de Israel e declarou-lhe ainda: Eu sou o Deus Supremo. Que sejas fértil e que os teus descendentes se multipliquem, de modo que deles se cheguem a formar e muitos povos, e chegue a haver reis entre os teus descendentes. A terra que já dei a Abraão e a Isaque, vou dar-te-a a ti agora, e hei de dá-la igualmente aos teus descendentes depois de ti. Depois de Deus se ter retirado de junto dele, Jacó levantou naquele mesmo lugar onde Deus tinha falado com ele um monumento de pedra e consagrou-o, derramando sobre a pedra vinho e azeite. Deste modo, Jacó deu o nome de Betel àquele lugar onde Deus tinha falado com ele. Morte de Raquel. Partiram de Betel, e quando estavam ainda a alguma distância de Efrata, Raquel sentiu as dores de parto e teve um parto bastante difícil. Ao vê-la assim em dificuldades, a parteira disse-lhe: Não tenhas medo, tens aqui outro rapaz. Ao morrer, antes de dar o último suspiro, Raquel deu ao seu filho o nome de Benoni, mas o pai mudou-lhe o nome para Benjamim. Raquel morreu e foi sepultada junto do caminho para Efrata, isto é, Belém. Jacó levantou então um monumento sobre o túmulo dela, que ainda hoje se chama Monumento do Túmulo de Raquel. Israel prosseguiu viagem e foi colocar a sua tenda para além de Migdal-Éder. Quando já estava a viver naquela região, Ruben foi ter com Bilá, concubina de seu pai, e dormiu com ela. Mas o assunto chegou ao conhecimento do pai. Os filhos de Jacó. Jacó tinha 12 filhos. Nascidos de Lia eram Ruben, o filho mais velho, Simeom, Levi, Judá, Issacar e Zabulão. Nascidos de Raquel eram José e Benjamim. Nascidos de Bilá, escrava de Raquel, eram Dan e Neftali. Nascidos de Zilpa, escrava de Lia, eram Gade e Asser. Estes filhos lhe nasceram quando Jacó se encontrava ainda na Mesopotâmia. Jacó foi ver depois o seu pai, Isaque, em Mambré, também chamada Kiriat Arba, isto é, Hebrom. Antes de Isaque, já Abraão ali tinha vivido também. Isaque tinha 180 anos de idade quando morreu. Viveu feliz até essa idade avançada e foi juntar-se aos seus antepassados. Os seus filhos, Esaú e Jacó, deram-lhe sepultura. Gênesis 36. Descendentes de Esaú. 1 Crônicas 1, 34 a 54. Esta é a história da família de Esaú, isto é, Edom. Esaú casou com mulheres de Canaã, a saber, Ada, filha do Hitita Elon, e Olibama, filha de Aná, e neta de Sibeon, o Eveu, e Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. De Ada teve Esaú um filho, de nome Elifaz, e de Basemate, Reuel. Olibama deu à luz Jeus, Jalã e Corá. Estes foram os filhos de Esaú, nascidos na terra de Canaã. Um dia, Esaú saiu para outra região, longe do seu irmão Jacó, levando consigo as suas mulheres e filhos, bem como os que viviam com ele. Levou os seus gados e animais domésticos, e todos os bens que tinha conseguido arranjar, enquanto esteve na terra de Canaã. Ambos tinham já demasiadas riquezas para poderem viver juntos. A terra de Canaã
não tinha espaço suficiente para lá viverem os dois, por causa dos muitos rebanhos que possuíam. Por isso, Esaú foi viver para a região montanhosa de Seir, ou seja, Edom. Esta é a história da família de Esaú, que é o antepassado dos habitantes de Edom na região montanhosa de Seir. São estes os seus filhos: Elifaz, filho de Ada, e Reuel, filho de Basemate, ambas mulheres de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Sefo, Gatã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timna, e esta deu à luz o seu filho Amaleque. E estes foram os descendentes de Ada, uma das mulheres de Esaú. Os filhos de Reuel foram estes: Naate, Zera, Chamá e Misa. Estes eram descendentes de Basemate, outra das mulheres de Esaú. A outra mulher de Esaú, Olibama, filha de Aná e neta de Sibeão, deu-lhe também os seguintes filhos: Jeus, Jalã e Corá. Foram estes os chefes dos descendentes de Esaú. Dos descendentes de Elifaz, filho mais velho de Esaú, os chefes foram Temã, Omar, Sefo, Kenaz, Corá, Gatã e Amaleque. Estes foram os chefes dos descendentes de Elifaz, na região de Edom, e todos eram descendentes de Ada. Dos filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes foram Naate, Zera, Chamá e Misa. Estes eram chefes dos descendentes de Reuel, na região de Edom, e eram descendentes de Basemate, mulher de Esaú. Dos filhos de Olibama, filha de Aná e mulher de Esaú, os chefes foram Jeus, Jalã e Corá, todos descendentes de Olibama. São estes os descendentes de Esaú, isto é, de Edom, com os seus chefes. Estes são os filhos de Seir, o Horita, que habitavam na região: Lotã, Shobal, Sibeon, Aná, Dishã, Éser e Dishã. Foram estes os chefes dos Horitas, descendentes de Seir, na região de Edom. Os filhos de Lotã foram Ori e Emã. Lotã tinha também uma irmã chamada Timna. Os filhos de Shobal foram Alvã, Manate, Ebal, Chefe e Onã. Os filhos de Sibeão foram Aiá e Aná. E foi este Aná que encontrou nascentes no deserto, quando guardava os burros do seu pai Sibeão. Aná tinha um filho, chamado Dishã, e uma filha, chamada Olibama. Os filhos de Dishã foram Emedã, Esbã, Gitrã e Querã. Os filhos de Éser foram Bilã, Zavã e Acã. Os filhos de Dishã foram Ussi e Arã. Estes foram os chefes dos Horitas: Lotã, Shobal, Sibeão, Aná, Dishã, Éser e Dishã. Eram chefes de todos os clãs dos Horitas na região de Seir. Estes foram os reis que reinaram em Edom antes de haver reis em Israel. Bela, filho de Beor, foi rei de Edom, e sua cidade capital era Dinabá. Bela morreu, e sucedeu-lhe Jobabe, filho de Zera, de Bozra. Jobabe morreu, e sucedeu-lhe Uxã, da região de Temã. Uxã morreu, e sucedeu-lhe Hadade, filho de Bedade, aquele que derrotou os de Madiã, nas planícies de Moabe, e tinha sua capital em Avite. Hadade morreu, e sucedeu-lhe Samalá, natural de Massereca. Samalá morreu, e sucedeu-lhe Saul, de Reobote, junto ao rio. Morreu Saul, e sucedeu-lhe Baal-Anã, filho de Aquibor. Baal-Anã, filho de Aquibor, morreu, e sucedeu-lhe Adar, natural da cidade de Paú. Sua mulher Metabiel era filha de Matrede e neta de Mesaabe.
Estes são os chefes dos descendentes de Esaú, que dão um nome aos vários clãs em diversos lugares: Tímina, Alva e Getete, Olibama, Elá e Pinom, Kenaz, Temã e Mibsar, Magdiel e Irã. Esaú foi antepassado dos habitantes de Edom, e estes foram os seus chefes, conforme o lugar onde cada um habitava na região que lhes pertencia. Gênesis 37. Sonhos proféticos de José. Jacó instalou-se na terra de Canaã, onde o seu pai tinha habitado há algum tempo. A história de Jacó continua aqui. José era um jovem de 17 anos e guardava as ovelhas do seu pai, juntamente com seus irmãos, filhos de Bilá e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai, e ia contar ao pai o mau comportamento dos irmãos. Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, por ter nascido quando ele já era mais velho, e ofereceu-lhe uma capa muito vistosa. Ao verem os seus irmãos que o pai gostava mais dele do que de qualquer um dos outros, começaram a detestá-lo e nem sequer o saudavam. Uma vez, José teve um sonho e foi contá-lo aos seus irmãos, e daí em diante ficaram a ter ainda mais inveja dele do que antes. José disse-lhes: "Ouçam lá o sonho que eu tive. Estávamos nós a atar os feixes no campo, e nisto o meu feixe levantou-se e ficou de pé, enquanto os vossos feixes que estavam à sua volta se inclinavam diante dele." Os irmãos replicaram: "Será que tu vais ser o nosso rei para seres tu a mandar em nós?" E por causa dos sonhos e da explicação que ele deu, ainda mais o detestaram. José teve outro sonho e contou-o também aos seus irmãos. Disse-lhes ele: "Tive outro sonho. Era o sol e a lua e 11 estrelas que se inclinavam diante de mim." Quando contou este sonho ao seu pai e aos seus irmãos, o pai repreendeu-o e disse-lhe: "Que sonho é esse que tu tiveste? Será que eu e a tua mãe temos de ir inclinar-nos até o chão diante de ti?" Com isto, os seus irmãos tinham ainda mais inveja dele e o seu pai pensava com frequência naquele sonho. José vendido pelos irmãos. Um dia, os irmãos de José tinham ido guardar o rebanho do seu pai para a região de Siquém, e Israel disse a José: "Os teus irmãos andam a guardar o rebanho em Siquém, e eu queria que fosses ter com eles." José respondeu: "Vou sim." Jacó continuou: "Vá ver como é que estão os teus irmãos e como vão os rebanhos e manda-me dizer alguma coisa." Jacó estava no vale de Hebrom quando enviou José, mas ao chegar a Siquém, José perdeu-se do caminho. Alguém o encontrou às voltas pelo campo e lhe perguntou: "Que é que andas a procurar?" Ele respondeu: "Ando à procura dos meus irmãos. Diz-me por favor onde é que eles andam a guardar o gado." Aquele homem disse-lhe: "Foram-se embora daqui. Ouvi-os dizer que iam para Dotã." Então José dirigiu-se para Dotã à procura dos seus irmãos e encontrou-os em Dotã. Os irmãos viram-no quando vinha ainda longe e antes dele se aproximar fizeram planos para o matar. Por isso diziam uns para os outros: "Lá vem aquele sonhador. Aproveitemos agora. Matamo-o e atiramo-lo a um poço dos que há por aí, e depois dizemos que foi uma fera que o devorou. Veremos em que é que param os seus sonhos." Ruben ouviu isto e quis evitar que eles o matassem. Por isso disse-lhes: "Não o matemos." E continuou: "Não lhe tirem a vida. Atirem-no para aquele poço que está no deserto, mas não lhe façam mal." O que pretendia era livrá-lo das suas mãos para entregá-lo ao pai. Quando José chegou junto dos irmãos, eles tiraram-lhe aquela capa vistosa que trazia, agarraram-no e atiraram-no para um poço que estava seco e sem água nenhuma. Depois, sentaram-se a comer e repararam que uma caravana de ismaelitas vinha ao longe, dos lados de Gileade. Nos seus camelos transportavam resinas, bálsamos e ungüentos, e iam a caminho do Egito. Judá então disse aos irmãos: "Que proveito temos nós em matar o nosso irmão e depois ocultar sua morte? Vamos mais é vendê-lo àqueles ismaelitas. Não lhe façamos mal, porque afinal é nosso irmão e é do nosso sangue." E os irmãos concordaram. Quando aqueles comerciantes ismaelitas de Madiã chegaram ali, os irmãos tiraram José para fora do poço e venderam-no aos ismaelitas por 20 moedas de prata. Estes levaram José para o Egito.
Quando Rúben voltou de novo ao poço e viu que José já lá não estava, rasgou as roupas em sinal de tristeza e voltou para junto dos seus irmãos e disse-lhes: "O rapaz já não cá cá, que vou eu fazer agora?" Então os irmãos pegaram na capa de José, mataram um cabrito, mancharam-na com o sangue desse cabrito e enviaram-na ao pai com este recado: "Encontramos isto, vê lá se é ou não a capa do seu filho." Jacó reconheceu-a e exclamou: "É realmente a capa do meu filho. Foi uma fera que destroçou e devorou José." Jacó rasgou suas roupas, cobriu-se de tecido grosseiro em sinal de tristeza e guardou o luto durante muito tempo pelo filho. Todos os seus filhos e filhas tentavam contentá-lo, mas ele recusava qualquer conforto e repetia: "Quero continuar de luto até descer ao sepulcro para ir ter com o meu filho." E assim continuava a chorar pelo filho. No Egito, os madianitas o venderam a Potifar, que era um alto funcionário e chefe da guarda do faraó. Gênesis 38. Uma mulher luta pelos seus direitos. Por aquela altura, Judá separou-se dos seus irmãos e foi viver em casa de um dos descendentes de Adulão, chamado Ira. Ali, Judá conheceu a filha de um cananeu, chamado Shua, e casou-se e dormiu com ela. Ela ficou grávida e deu à luz um filho, ao qual Judá deu o nome de Er. Depois ficou novamente grávida e deu à luz outro filho, a quem pôs o nome de Onã. Algum tempo depois, deu à luz mais outro filho, ao qual pôs o nome de Shela, que nasceu quando Judá se encontrava em Quezib. Judá casou o filho mais velho, Er, com uma mulher chamada Tamar. Mas o Senhor não gostava do mau comportamento de Er e fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã: "Casa com a viúva do teu irmão, para que o teu irmão possa ter descendentes, pois essa é a tua obrigação como cunhado." Mas Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado seu. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele derramava no chão o sêmen, e assim evitava dar descendentes ao seu irmão. Aquele procedimento desagradou muito ao Senhor, e o Senhor fez com que também ele morresse. Judá disse à sua nora Tamar: "Volta para a casa do teu pai como viúva, até que o meu filho Shela cresça." O que Judá na realidade pensava era evitar que ele morresse também como os irmãos. E assim Tamar foi-se embora e foi viver para a casa do seu pai. Passado bastante tempo, morreu a mulher de Judá, a filha de Shua. Terminado o período de luto, Judá foi a Tímina, com o seu amigo Ira, de Adulão, para ir ver os que faziam a tosquia do seu gado. Alguém foi comunicar a Tamar: "O teu sogro vai a caminho de Tímina para assistir à tosquia do gado." Ela tirou os seus vestidos de viúva, cobriu o rosto com um véu e sentou-se à entrada de Enaim, que está no caminho para Tímina, porque ela sabia que Shela já era crescido e ainda não a tinham casado com ele. Judá viu-a e pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela tinha o rosto coberto. Desviou-se um pouco do seu caminho para passar junto dela e disse-lhe: "Deixa-me dormir contigo." Ele não sabia que era sua nora. Então ela perguntou: "Que é que me dás para dormires comigo?" Ele respondeu: "Mando-te depois em dos cabritos do meu rebanho." Ela replicou: "Mas tens que me dar alguma coisa como garantia de que o me vais mandar." Ele perguntou-lhe: "Que é que queres que eu te dê como garantia?" Ela respondeu: "O teu anel de selar, mais o cordão e o cajado que trazes na mão." Ele deu-lhe o que ela pediu, foi dormir com ela e ela ficou grávida. Depois disso, ela foi-se embora, retirou o véu com que se cobria e voltou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabrito pelo seu amigo de Adulão, para que aquela mulher lhe restituísse a garantia, mas não a encontraram. Então perguntaram a gente daquele lugar: "Onde está a prostituta de Naim que costuma estar à beira do caminho?" Mas eles responderam: "Aqui não há nenhuma prostituta." Ele foi de novo ter com Judá e disse-lhe: "Não consegui encontrá-la e a gente daquela localidade respondeu-me que não havia nenhuma prostituta naquele sítio." Judá respondeu: "Mandou enviar-lhe o cabrito, mas tu não a conseguiste encontrar." Uns 3 meses depois, foram dizer a Judá: "A tua nora Tamar está grávida, deve ter andado na prostituição." Judá respondeu: "Condenem-la,
a morte na fogueira. Mas quando a levaram para ser condenada, ela mandou dizer ao seu sogro que estava grávida do homem a quem pertenciam estas coisas. Procure saber, por favor, a quem pertencem este anel de selar com os cordões e este cajado que trazes na mão. Judá reconheceu que eram seus e disse: ela que tem razão, e não eu, pois eu deveria ter lhe dado meu filho Shela em casamento, e não o fiz. E não voltou a dormir com ela. Chegou o tempo e ela deu à luz 2 gêmeos. Ao nascerem, um deles estendeu primeiro a mão e a parteira agarrou-lhe e atou nela uma fita vermelha e disse: este será o primeiro a nascer. Mas ele voltou a recolher a mão, e quem nasceu primeiro foi o outro, e a parteira disse: anda, conseguisse abrir passagem para ti. E deu-lhe o nome de Perez. Depois saiu o irmão que trazia na mão a fita vermelha, e deram-lhe o nome de Zera. Gênesis 39. José em casa de Potifar. Entretanto, José tinha sido levado para o Egito. Potifar, alto funcionário e chefe da guarda do faraó, tinha-o comprado aos ismaelitas, que o tinham levado para lá. Contudo, o Senhor estava com José e fazia com que tudo lhe corresse pelo melhor, enquanto esteve ao serviço daquele egípcio. O seu amo começou a dar-se conta de que o Senhor estava com José e que por isso tudo o que ele fazia era bem sucedido. Potifar estava muito satisfeito com José. Pô-lo ao seu serviço pessoal e entregou toda a sua casa e todos os bens ao seu cuidado. Desde que José ficou encarregado da casa de Potifar e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa daquele egípcio em atenção a José. Em tudo se notava que o Senhor o abençoava, tanto em casa como nos campos. Por isso, Potifar deixou tranquilamente tudo o que lhe pertencia aos cuidados de José, de modo que não precisava de se preocupar com nada, a não ser com aquilo que tinha de comer. José era um homem bem parecido e de boas maneiras. Por isso, depois de algum tempo, atraiu os olhares da mulher de Potifar, e esta pediu-lhe para dormir com ela. José recusou e replicou à mulher do seu amo: repare que, comigo aqui, o meu amo nem sequer se preocupa com os assuntos de casa. Colocou tudo ao meu cuidado. Não há ninguém aqui em casa que esteja acima de mim. Está tudo sobre o meu poder, exceto a senhora, que é a mulher dele. Como é que eu posso agora fazer uma coisa dessas, cometendo um pecado contra Deus? Todos os dias ela repetia a José o mesmo convite, para deitar-se com ela. Certo dia, José entrou em casa para fazer o seu trabalho, e nenhuma das outras pessoas da casa se encontravam lá. Ela agarrou-o pela roupa e disse-lhe: dorme comigo. Mas ele fugiu para fora de casa, deixando-lhe nas mãos a peça de roupa que ela tinha agarrado. Quando ela se deu conta que ele tinha deixado uma peça de roupa nas suas mãos e tinha fugido para a rua, chamou pelos outros criados da casa e disse-lhes: vejam bem, trouxeram-me cá para casa este hebreu e agora faz pouco de nós. Dirigiu-se a mim com a intenção de dormir comigo, mas eu gritei bem alto, e quando ele me ouviu gritar, deixou junto de mim esta peça de roupa e fugiu a correr para a rua. Ela guardou consigo aquela peça de roupa até que o amo de José chegasse à casa e contou-lhe desta maneira o que acontecera. Aquele escravo hebreu que trouxeste cá para casa veio ter comigo para abusar de mim. E como eu gritei com voz forte, deixou ao pé de mim esta peça de roupa e fugiu para a rua. Quando o amo de José ouviu aquilo da boca da mulher, ficou furioso, especialmente quando ela lhe disse: foi assim que o teu próprio escravo me tratou. O amo de José mandou-o prender e meter numa prisão, onde costumavam ficar os que eram presos por ordem do rei. Mas mesmo lá na prisão, o Senhor estava com José e continuava a manifestar para com ele a sua bondade, fazendo com que ele ganhasse a simpatia do chefe da prisão. O chefe da prisão colocou todos os presos sob a vigilância de José, e tudo aquilo que lá se fazia era José quem decidia como havia de ser feito. O chefe da prisão não precisava passar revista a nada do que estivesse ao cuidado de José, pois o Senhor estava com José e tudo o que ele fazia era bem sucedido. Gênesis 40.
José consegue interpretar os sonhos. Depois destas coisas, aconteceu que o encarregado das bebidas para o rei do Egito e o padeiro cometeram qualquer ofensa contra o seu senhor, o faraó do Egito. O faraó ficou muito irritado contra estes dois funcionários, o chefe dos encarregados das bebidas e o chefe dos padeiros, e meteu-os na cadeia, na casa do chefe dos guardas, onde estava a prisão e onde também José se encontrava preso. O chefe da guarda encarregou José de olhar por eles e de os servir naquilo que precisassem, e assim passaram muito tempo naquela cadeia. Certa noite, o encarregado das bebidas e o padeiro do rei do Egito, presos naquela cadeia, tiveram um sonho cada um, e cada sonho com significado diferente. Na manhã seguinte, José foi ter com eles e achou-os muito preocupados, e perguntou aos eunucos do faraó que com ele estavam na prisão do seu senhor: "Por que é que estão hoje com o ar tão carregado?" Eles responderam: "É que cada um de nós teve um sonho e não há ninguém capaz de nos dar a devida interpretação." Então José disse-lhes: "Só Deus é que pode dar-nos a interpretação dos sonhos. Contem-me lá aquilo com que sonharam." O chefe dos encarregados das bebidas contou então seu sonho a José. Era o seguinte: "Sonhei que via diante de mim uma videira. Essa videira tinha 3 varas e depois rebentava, floria e nasciam os cachos que se transformavam em uvas maduras. Na minha mão eu tinha o copo do faraó. Então agarrava nas uvas, espremia-as para dentro do copo do faraó e colocava-o nas suas mãos." José respondeu-lhe: "Aqui tens a interpretação desse sonho. As 3 varas significam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai fazer com que possas de novo erguer a cabeça e vai colocar-te de novo no posto que ocupavas. Assim poderás colocar nas mãos do faraó o copo em que ele bebe, tal como era de regra antes, quando eras o encarregado das bebidas. Peço-te que te lembres de mim quando as coisas te estiverem a correr bem e faz o favor de lembrar o meu caso ao faraó para que eu possa sair desta prisão, pois vim da terra dos hebreus para aqui, arrastado à força, e aqui não fiz nada mal para me meterem nesta masmorra." O chefe dos padeiros viu que José tinha dado uma interpretação favorável ao sonho e disse então a José: "Eu também sonhei que tinha 3 cestos de pano à cabeça. No cesto que estava por cima tinha muitas variedades de bolos de pasteleiro para o faraó. Vinham as aves e comiam do cesto que eu tinha à cabeça." José respondeu-lhe: "A interpretação desse sonho é esta: os 3 cestos significam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai mandar cortar a cabeça e pendurar numa forca, de modo que as aves hão de vir debicar a tua carne. 3 dias depois celebravam-se os anos do faraó, e ele ofereceu um banquete aos seus funcionários. Diante de todos tratou especialmente do caso do chefe dos encarregados das bebidas e do chefe dos padeiros. Colocou novamente o chefe dos encarregados das bebidas no seu posto de trabalho, de modo que pudesse ser ele de novo a colocar o copo nas mãos do faraó. Mas mandou pendurar numa forca o chefe dos padeiros, tal como José tinha interpretado. No entanto, o chefe dos encarregados de bebidas esqueceu-se de José e não fez nada em seu favor." E é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Conta para mim nos comentários o que achou. Tem alguma dúvida ou sugestão para os próximos vídeos? Escreve aí embaixo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.